Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o estádio do Flamengo tem uma péssima notícia. Aliás, eu vou abrir espaço aqui para o Fabrício Kika do canal Mundo na Bola. Inscreva-se no canal Mundo na Bola. Aliás, o Fabrício Kika é referência no que diz respeito a estádios em língua portuguesa e ele traz uma informação que pode complicar a história da construção do estádio do Flamengo. Antes de chamar o Kika, eu tenho um baita recado para você. Saiba que este vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece a BandBet, meu camarada? Então aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado para a capa do site e lá já há super odds para o jogo entre Flamengo e Madureira nesta segunda à noite, a semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo virtualmente classificado para a decisão contra o Fluminense, mas claro, você que gosta de fazer a sua fezinha pode ir na super odd ou pode montar o seu bet builder. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade. Vamos agora trazer todas as informações aqui com o Fabrício Kika. Vai lá, Kika! Obrigado, Bernardo, mais uma vez por essa oportunidade. Meu nome é Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola. Bom, vou contar a história aí de um problema um pouco mais sério do que todos os problemas que nós levantamos até agora. Nós falamos aqui no canal, inclusive do Bernardo, nós falamos pela primeira vez em exclusividade sobre a questão da contaminação do terreno. A gente falou da questão da Naturgy também, que falamos agora mais recentemente de vestígios arqueológicos, enfim. Num projeto dessa magnitude, Bernardo, sempre há problemas. A grande parte dos problemas são mapeados antes da construção, antes mesmo da compra do terreno. Todos esses citados são mapeáveis. E agora o Flamengo vai se deparar com um outro problema, e um problema talvez mais sério e mais difícil. Sobre ser mapeável ou não, a gente vai falar no final desse vídeo, então fica aí até o final. O seguinte, vou contar a história desse terreno. Esse terreno era um terreno da União, que foi cedido à prefeitura, em troca da prefeitura fazer uma série de obras num valor aproximado de 220 milhões de reais. Isso em 2013. Bom, depois disso, a prefeitura tomou posse do terreno, a prefeitura passou esse terreno para o Fundo de Garantia, operado e administrado pela Caixa Econômica Federal. Depois, muitos anos depois, a prefeitura desapropriou esse terreno através de asta pública e o Flamengo venceu essa licitação pelo terreno, pagou algo em torno, na época, de 138 milhões e depois fizeram um acordo, a prefeitura, a Caixa Econômica Federal e o Flamengo pagou algo em torno de 178 milhões de reais, algumas parcelas ainda a vencer, diga-se de passagem. Então essa é a corrente possessória, que é o termo que foi utilizado no documento que a gente recebeu. Ou seja, União, Prefeitura, Fundo de Garantia, Prefeitura e Flamengo. Acontece que a Advocacia Geral da União, neste documento que está na tela, contesta essa corrente possessória porque a Advocacia Geral da União diz, neste documento, que o Flamengo a prefeitura não executou as obras. E segundo uma das cláusulas, a cláusula 9ª diz o seguinte: este imóvel deve ser revertido de volta à União na hipótese de não serem cumpridos os acordos. O contrato celebrado em 2013 traz em sua cláusula 9ª a previsão de aplicação de multa de 0,1% do valor do contrato por dia de atraso na entrega das obras e ou por atraso no cumprimento de qualquer cláusula contratual. No entanto, com a assinatura do aditivo em 2016, os prazos foram reajustados, passando a contar como termo inicial para cumprimento das obrigações. A data de assinatura valeu pelo dia 11 de novembro de 2016, os quais também não foram cumpridos. Ademais, a cláusula 12ª do contrato de cessão dispõe que, no caso de rescisão contratual por culpa
do cessionário, ou seja, o município do Rio de Janeiro, será o domínio útil do imóvel revertido ao patrimônio da União, além da aplicação das multas descritas. E aí, esse documento fala que, por conta disso, toda essa corrente ou cadeia possessória, né, que está na página seguinte, perde valor, não tem valor. Assim, em razão do mencionado contrato de aforamento, a cadeia possessória, conforme cadastros no sistema CIAPA da SPU e certidão de cartório de registro de imóveis, indica que o imóvel, após o contrato de cessão para o município no dia 8/3/2013, foi transferido, e aí fala toda a história até chegar à licitação do leilão de edital de asta pública no valor de R$138 milhões. Bom, e aí que está o ponto, Bernardo. Todos os problemas que nós levantamos até então são mapeáveis, e todos esses problemas, de alguma maneira, o Flamengo tem poder sobre eles para resolver. Um projeto dessa magnitude sempre haverá problemas, e sempre haverá problemas não mapeáveis, ou seja, o desenvolvedor, o Flamengo, não vai conseguir resolver antes de comprar o terreno todos. A contaminação era possível, a questão da naturgia era possível, a questão dos vestígios arqueológicos era previsível, não possível, mas era bem previsível. Esse, a gente não sabe se é mapeável ou não. Eu vou responder isso com mais precisão daqui a alguns dias, quando nós tivermos a matrícula de imóveis atualizada na mão, porque normalmente esse tipo de questão está registrado na matrícula. Se tiver registrado na matrícula, aí a gente pode dizer que foi negligência do Flamengo, que foi falha na due diligence para fazer a análise dos documentos, mas até agora a gente não consegue fazer isso. Mas faremos isso nos próximos dias. O fato é, este é um problema entre a Prefeitura e a União. Esse valor original de 220 milhões, que foi parte do acordo, ou seja, fique com esse imóvel e constrói 220 milhões, a Prefeitura deveria construir, em 2013, atualizado passa a valer hoje 426 milhões de reais. Praticamente não, né? Mais do que o dobro do valor do terreno. Ou seja, é um problema muito sério, e este problema o Flamengo não tem relação alguma. O Flamengo não participa dessa discussão, está fora do domínio do Flamengo. Essa é uma questão entre a Prefeitura e o governo federal. E tem um outro detalhe também muito importante. Não havendo solução para esse problema, o terreno volta à Prefeitura, e todas essas transações elas serão desfeitas. E aí vai ter indenização para tudo quanto é lado, aí vai virar um problema jurídico imenso. Esse é um problema, agora nesse estágio, fora do domínio do Flamengo, e esse é um problema, Bernardo, que de fato pode inviabilizar a questão do estádio. Nos próximos dias a gente vai trazer informações complementares, e é possível que a gente encontre uma saída ou que haja alguma solução, mas nesse momento, segundo esse documento emitido pela Advocacia Geral da União, no dia 25 de fevereiro, portanto, na semana passada, a situação é muito complicada e não há uma solução até esse momento disponível. Pelo contrário, diga-se de passagem aqui, o documento refere-se à execução, ou seja, trazer o terreno novamente para o patrimônio do governo federal, Bernardo. A notícia não é boa, mas é notícia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vou passar o link para o Bernardo, que ele vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Nós fizemos uma live ontem à noite com um advogado, o Leonardo Honorato, que contou com muito mais detalhes do que a gente está colocando aqui para você. Se você tem curiosidade de saber todos os detalhes, dá uma olhada aí na descrição, tem o link para a live completa. Grande abraço, obrigado, Bernardo, por essa oportunidade.